pessoal que está online, só relembrando, né? Está todo mundo com o microfone fechado, tá? Ideal que deixe assim, né? Enquanto não tiver necessidade de participar, para não ter ruído, né? Durante a aula. Mas quando quiser participar, né, habilite o microfone, faça a sua pergunta. A participação de vocês aí também é sempre muito bem-vinda, tá? Então, gente, vamos tratar do conteúdo, né, da nossa aula de hoje, que é o conteúdo da aula 1 e 2. Também está sendo gravado, os slides e a gravação também vão estar disponíveis para vocês depois, para todos, né? Então, a introdução da TGA, e a gente vai ver já as teorias da administração, né, que é a teoria clássica, a teoria científica, dos dois autores iniciais, tá? Então, a primeira coisa sobre a TGA é o conceito de organização. A TGA, a teoria de organização, ela conceitua, ela diz o que é uma organização, no aspecto de gestão. Na hora que vocês, quando forem cursar lá a disciplina de direito e legislação, vocês vão ver o conceito jurídico de organização, o conceito jurídico de empresa, os tipos empresariais que estão previstos lá no direito e legislação. Aqui no TGA, esse conceito de organização é um conceito de gestão, tá? Então, uma visão de gestão. Então, as organizações são aí conjuntos integrados, articulados e constantemente atualizados de competências aplicadas a qualquer oportunidade que surja antes que os concorrentes façam. Então, a organização ela busca todas as suas potencialidades, organiza todo esse processo e busca fazer isso antes que os outros, porque isso faz com que eu possa ter um melhor resultado já de início. Ou seja, eu já começo a puxar aquele mercado para mim, né? Sou o primeiro a levar aquele mercado, né? Tem todo um elemento, né, de força da marca que começa a se construir a partir daquilo. Os outros que vêm depois são, né, os concorrentes, são os secundários, vêm em seguida na corrida, né? Mas eu já surgi primeiro. Então, é fazer antes que os outros. Ah, mas é só para uma empresa que está começando? Não. Para uma empresa que já está no mercado, né? Toda vez que eu lanço um novo produto, um novo serviço, né, uma nova ideia, eu estou saindo antes na frente dos meus concorrentes. Ou seja, o mercado olha para mim primeiro, compra de mim primeiro, se relaciona com a minha empresa primeiro. Então, a chance de fazer uma aderência, né, desse mercado à minha empresa é muito maior. Claro que tem depois, né, todo o processo de manutenção desse mercado, manter e ampliar esse mercado. Tem uma outra coisa que vocês vão ver também, uma disciplina do primeiro ciclo, que é a administração de marketing. É muito importante nessa conexão com o mercado, com os clientes, né? Mas o conceito de administração, já começamos por aí, né? Essa conjunção de forças para sair na frente, trazer resultados. Então, a função da organização a partir disso, a gente poderia dizer, né? É só o lucro, mas não só. São 3 elementos, né? Eles precisam funcionar em conjunto, sobretudo na atualidade. Então, além, é claro, da busca do resultado financeiro, do valor econômico, que é o que mantém a vida das empresas, né? A empresa que não tem resultado financeiro vai acabar falindo, né? Tendo problemas, não consegue manter o seu grupo de funcionários, não consegue ter o seu resultado, a sua lucratividade, né? Começa a ter problemas de pagamento, não consegue pagar a fornecedor. Então, o dinheiro é importante, mas não só. Temos ainda a contribuição social e a ecoeficiência. De que forma a contribuição social? Uma organização não é um sistema estanque, né? Se relaciona com o meio em que ela está inserida. Então, ela se relaciona com fornecedores, com órgãos governamentais, né, órgãos reguladores. Ela paga impostos, então ela alimenta a riqueza do país. Ela paga salários, então ela sustenta a sociedade. Então, ela tem uma contribuição social importante lá. Sociedade que não tem empresas, tem poucas empresas, empresas ruins, de baixa qualidade, vai ter pouca contribuição social. Esse país é pobre, o PIB é baixo. As empresas são fortes, grandes, ricas, enormes. Muito bom, quanto mais empresas tiver assim, melhor. Por quê? Maior é a sua capacidade de contribuição social, né? Mais riqueza do país, maior o PIB, maior número de empregos, maior nível de salários. Né? Isso é positivo. Mas não só. Coeficiência, ou seja,
nesse processo de buscar o resultado financeiro, de fazer a sua contribuição social, não pode destruir o planeta, que é onde a gente mora, né? Então não vamos destruir a nossa casinha. Essa é a ideia. Né? Então, tem que ser ecoeficiente. Ou seja, claro, eu vou explorar os recursos, mas eu vou ser ecoeficiente. Ah, se eu preciso de madeira para fazer papel, na outra ponta eu vou reflorestar também. Né? Ah, eu utilizo água para o meu processo industrial. Bom, eu vou purificar essa água para ela retornar para o meio ambiente. Eu vou largar ela de volta no ambiente com contaminantes. Então, tem o processo de ecoeficiência. Claro que para isso, não é só um processo de consciência autônoma das organizações, né? Existe toda uma legislação para tornar, quem sabe, isso autônomo daqui, né? A 100, 200, 300, 400 anos. As empresas vão fazer automaticamente. Mas hoje em dia tem que ter regulamentação e tem que ter multa, né? Porque senão tem empresa aí que não vai fazer. Tá? Mas faz parte do processo de gestão. Tá? Ser ecoeficiente. Uma palavra mágica. Administração significa planejar. É a primeira palavra. Depois vem o resto. Tudo começa com planejar. Então, se não tiver planejamento, não está fazendo administração. Tá? Então, a gente está sendo só reativo, né? Reagindo a coisas que vão surgindo. Agora, se eu faço planejamento, já estou começando a fazer a administração, gestão. Então, não existe gestão sem planejamento. Não tem planejamento, não tem gestão. Tá? Então, planejar o que deve ser feito hoje, visualizando o futuro que virá, e, claro, aí usando os recursos e as competências à disposição. Qual é o principal recurso de qualquer organização? Não, planejamento é uma função, né? Mas um recurso. Valendo 100 pontos. Poxa, né? Tem ponto até o final do curso. Todas as disciplinas que eu pudesse. O pessoal que está online aí tem uma ideia? Qual é o principal recurso de uma organização? Pessoas. Muito bem. É isso aí, pessoas. Dá para fazer alguma coisa sem pessoas? Não. Não tem como. Pode ser qualquer tipo de empresa. Empresa do setor comercial, setor industrial, agronegócio, tecnologia, sempre precisa de pessoas. As pessoas que são inovadoras, que resolvem problemas, que usam o sistema, que usam matéria-prima, que operam as coisas, né? Tem ideias. Sem pessoas, não tem quem faça essas coisas, né? Então, uma empresa, uma organização é, de fato, as pessoas. A organização, a empresa não é o prédio, não é cadeira, não é computador, não é sistema, não é ar-condicionado. Isso nada sozinho funciona. A máquina, a matéria-prima, pode jogar num canto ali que ela não vai virar produto. Precisa de alguém, né? Uma pessoa. E você, mas e o processo de automatização, a indústria 4.0? Mas quem é que criou essas coisas? Se não foram as pessoas. Não se fizeram sozinhas. A inteligência artificial, mas quem é que pensou na inteligência artificial? Quem é que programou? Quem são as pessoas que vão ter que programar, que vão ter que dar manutenção nesse sistema? Pessoas. Quem são os engenheiros? Então, há uma mudança, né, de especialização humana para o trabalho. Né? Então, sempre será necessário as pessoas. Né? Bom, então, já vimos que o principal recurso são as pessoas. Não por acaso, né? Está aqui, né? Já de primeira, essa relação entre recursos, objetivos e decisões. Sendo que no topo dos recursos são as pessoas. O resto é recurso utilizado pelas pessoas. Então, depois das pessoas vem informação e conhecimento. Quem tem conhecimento? As pessoas. Quem usa as informações? As pessoas. Depois outros recursos. Espaço, tempo, dinheiro, instalações. Tudo utilizado pelas pessoas. Sem pessoas, não adianta ter o resto. O principal recurso são sempre as pessoas. Por isso, as empresas se importam tanto com o processo de recrutamento e seleção, treinar as pessoas, desenvolver, buscar os melhores para realizar aquelas atividades. Toda empresa que não vai nesse caminho, né, não tem os melhores resultados. Então, como disse o Renato, né, o melhor é colocar a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Aí o resultado
ótimo bem. Se eu colocar a pessoa errada, se eu colocar no momento errado, né, vai ter algum resultado, mas não melhor. Tá? Claro que todos os recursos, né, direcionados pelas pessoas vêm para o atingimento dos objetivos daquele sistema organizacional. Então, tudo é direcionado para o atingimento desses objetivos. E, claro, né, as pessoas vão tomar decisões sobre, primeiro, planejamento, o que fazer com as informações e conhecimentos, como a gente vai usar aquele espaço, como a gente vai fazer com aquela matéria-prima, qual é o processo que vai ser utilizado, como a gente vai fazer as vendas, como a gente vai atender o cliente, como a gente vai fazer para manter essa base de clientes na nossa empresa. Tudo isso é planejamento, tudo isso é gente pensando. Tá? Não se preocupem em copiar, né? Os slides vão estar à disposição para vocês depois. O pessoal que está online aí, está tranquilo? Tem alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Legal, obrigado. Seria tão bom se tivesse todo mundo ao vivo aqui, vocês não querem vir para cá? Dá tempo ainda. Acho que não, né? Nem responder. Bom, as decisões do processo administrativo. Porque a gente viu que tem recursos, tem objetivos, e que a gente toma decisões no uso daqueles recursos para atingir determinados objetivos. Né? Como é que acontece o processo, né, de decisões na hora de administrar? Tá? A gente tem aqui um fluxo, né? Um ciclo virtuoso. Não tem aqui um, né, mais importante do que o outro. Mas tudo começa com planejamento, é claro. Né? Certo? Ele é importante, ele é o inicial, porque sem planejamento não dá para fazer as outras coisas. Né? Para a organização, né, disposição dos recursos, eu preciso primeiro ter planejado quais são os objetivos e quais os recursos que eu vou utilizar para atingir aqueles objetivos. Depois, eu vou fazer o processo de estruturação desse recurso, que é a organização, vou colocar aquele processo pensado e planejado em execução, a forma de produzir, a forma de atender, a forma de vender, a forma de atender o cliente pelo telefone ou pela internet, pelo chat. Né? A forma, o cliente é um salão de beleza. Como é que a gente vai fazer para agendar os clientes? Né? Quantos clientes a gente consegue atender por dia? Né? Tem uma agenda aberta, tem tantas pessoas trabalhando, quanto cada pessoa consegue atender? Qual é a produtividade? Eu estou organizei esses recursos e depois vou pôr esse plano de execução. Né? As clientes vão chegar, vão ser atendidas, né? Aqui em casa, no horário, a gente consegue ter aquela produtividade, daquela produtividade ter um resultado, e esse resultado virar o lucro da empresa. A gente consegue sustentar os funcionários, pagar os impostos e ter um resultado positivo para essa empresa persistir ao longo do tempo. E claro, a gente precisa controlar os resultados. Então, tem metas, né? Então, se a empresa, para conseguir atingir esses resultados, ela precisa ter tantos clientes atendidos por dia, está ali a minha meta, né? Eu estou atingindo essa meta? Ah, não estou atingindo. Então, eu preciso, verifiquei, não atingi, vou replanejar. O que está sendo de errado? Então, é um ciclo, né? Não atingir a meta, o que ele precisa fazer para atingir. Então, quem é que vai fazer isso? É um recurso principal, as pessoas. As pessoas vão pensar, puxa, não atingi o último dele, qual é a solução? Claro que, nesse primeiro momento, né? No TGA, a gente não está pensando nas ferramentas que vai utilizar para isso. Vão ter outras disciplinas que vocês vão estar cursando, vocês vão aprender a fazer uso dessas ferramentas aí, né? Para tomar decisões, para escolher o melhor caminho, né? Mas faz parte do nosso curso aí. Tá? Bom, no processo de gestão, como as pessoas são o elemento mais importante, quem planeja, né, faz a administração. Quem faz a administração é o administrador. No seu nível geral. Então, o gerente de marketing. Mas é de marketing, mas é um gestor, é um administrador, está administrando a área de marketing. É da área de contabilidade, né, coordenador contábil. Mas ele não está fazendo gestão da contabilidade, então é administrador contábil, né? Contabilidade. Então, para qualquer área do conhecimento, ele sempre precisa de gestor.
Quem faz gestão é gestor, quem é gestor planeja as coisas. Tá? Então, nesse conceito, né, todo mundo precisaria, em algum momento da vida, né, seu desenvolvimento profissional, se deseja progredir na carreira, saber gestão, saber administração. Então, até há um debate, entendimento de que, inclusive, essas habilidades de gestão, de administração, deveriam fazer parte do ensino fundamental, assim como o entendimento, o aprendizado sobre finanças. Não ficar uma coisa para depois, né? Quando chegar lá na vida adulta. A gente já aprendeu esses princípios desde o início, né, da nossa vida. E aí, claro, dentro da organização, existem níveis organizacionais e esse administrador gestor vai ter determinadas habilidades que ele precisa ter, desenvolver, né, para que consiga executar, exercer essa sua gestão dentro daquele nível. Nós temos nível operacional, intermediário e institucional. Operacional é aquele nível da base, né? Então, que realiza e tem contato direto com as operações da empresa. Tá? Basicamente, tem contato direto com o cliente final, ou eu trabalho, né, no processamento daquele produto que vai virar, então, elemento de venda, ou no atendimento direto do serviço ao cliente, estou na base operacional. Tá? Claro, faz parte, né, da base operacional, né, ter os administradores dessa base, supervisores, coordenadores, líderes de área. Ele precisa ter habilidades técnicas, em maior nível, alguma coisa de habilidade humana, um pouquinho de habilidade conceitual. Então, a gente vai ver que todos os níveis sempre vai precisar habilidade técnica, humana e conceitual. Conforme avança na carreira, né, o nível hierárquico, aumenta a necessidade de habilidade humana e de habilidade conceitual. Então, no nível intermediário de gerência, está mais ou menos dividido, mas precisa de muita habilidade humana, ainda precisa de habilidade técnica e mais habilidades conceituais. E isso vai até o topo, né? A gente precisa evoluir sempre para conseguir progredir, né, essas habilidades do administrador. Bom, então a gente vai ver os primeiros dois teóricos. Um criou a administração científica, cuja ênfase é nas tarefas, nas operações. O outro criou a teoria clássica, que tem ênfase na estrutura, nos departamentos, no nível organizacional. Tá? Então, quem criou a administração científica foi Taylor. Era um engenheiro americano, e lá pelos idos de 1913, 1904, começou a desenvolver a ciência da administração com esse enfoque, com esse olhar. A gente vai ver que no transcorrer das outras teorias vai sempre, né, se desenvolvendo com outro caminho. Então, teve um caminho inicial, um olhar inicial sobre as operações, mas depois foi migrando para outros olhares. Tá? Então, primeiro operacional, depois departamento, depois pessoas, depois sistema, e vai ampliando esse olhar. Então, Taylor e a teoria clássica, o anatomista como Fayol. Em Fayol, na França, com a departamentalização. Dentro da departamentalização, aquelas ideias, né, de áreas, setores, e como se move, né, os processos dentro da organização a partir dessa divisão em departamentos. Tá? Então, uma visão mais das operações, fazer a coisa, e uma visão mais de organizar as coisas. Tá? Com o Fayol. Então, são os dois primeiros autores, e são contemporâneos. 1902, 3, 4 e 5 é o período deles. Tá? Então, para a gente ter bem claro, né, a divisão entre os dois. Eles são contemporâneos, eles fazem parte da abordagem clássica da administração, sendo que uma é administração científica e outra é teoria clássica. Se vocês forem pesquisar no livro do Chiavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração, vocês vão ter exatamente essa divisão aqui. Exatamente esse olhar. Pode ser que em outros autores nos encontrem um pouquinho diferente, mas no geral é essa mesma ideia. Tá? Inclusive esse livro, Introdução Geral à Teoria da Administração, está disponível na biblioteca virtual de
vocês. Vocês têm acesso ao site daqui, clica em serviços, em vez de entrar ali no Moodle técnico, tem a aba atividades não, desculpe, a aba biblioteca virtual. Clica na biblioteca virtual, entra com RA e senha de vocês, tem acesso aos livros da biblioteca virtual. Se não me engano, esse livro, que é o Renato, está lá. Dei uma pesquisada, depois me digam se conseguiram achar. Bom, então, a administração científica com Taylor, ele nasceu em 1856, viveu até 1915. Ele não foi o único teórico, né? Ele que deu origem, né? Mas depois ele teve seguidores, tá? Então foram diversos seguidores aí do Taylor, tá? Todos naquele mesmo período inicial ali, né? Do século XIX. A busca da administração científica era aplicar métodos da ciência da administração aos problemas que foram surgindo no processo administrativo, no processo produtivo, no processo operacional, resolver as situações operacionais, organizar, entender como as coisas funcionavam, como fazer os melhores resultados, e pensar e colocar uma ciência em cima disso. Não ser algo só, eu acho que é assim, talvez melhor seja desse jeito, talvez aquilo. Então, ele queria fazer isso de forma científica, estudar isso, estudar os tempos que as pessoas levavam para fazer as coisas, né? A produtividade, a fadiga humana foi um dos estudos que surgiu nessa época também. Tudo isso, claro, focado nas operações, né? Como fazer as coisas melhores e se tornar mais produtivo a partir disso, tá? O método, o principal método científico aplicado, foi a observação e a mensuração, ou seja, observar e medir as coisas. A colega ali, ela leva 5 minutos para fazer uma operação. A colega aqui leva 4, a colega aqui leva 5. Tem que estudar e saber por que uma leva 4, uma leva 5, uma leva 3. O que muda de uma pessoa para outra? Quais são os aspectos que alteram essa produtividade? Uma precisa se levantar para ir lá pegar a ferramenta, a outra está com a ferramenta do lado. Então, por observação, já conseguimos entender por que tem essa diferença. Então, foi os primeiros passos, né? Entender o processo, como as coisas estão acontecendo, né? E organizar essas coisas. Porque não tinha, cada um fazia do seu jeito. Então, a gente está chegando aqui, os idos de 1900, vamos lembrar que antes disso, o que tinha? Né? Era o período dos artesãos. Cada um fazia do seu jeito, tinha as suas ferramentas, né? Fazia o seu processo. Não tinha industrialização. Né? A industrialização começou aqui, com esses pensadores, começaram a organizar essas coisas. Inclusive, o próprio Henry Ford foi contemporâneo deles, né? E colocou em prática, na Ford, inicialmente, essas ideias, esses conceitos. Inclusive, o próprio Henry Ford, ele criou seus princípios, né, da administração. Depois que a gente vai ver também, tá? Pessoal, antes da gente dar sequência, para não fugir do nosso horário de intervalo, a gente faz um intervalinho, 15 minutos, aí na volta a gente continua o conteúdo, e lá no finalzinho, né, vai ter algumas atividades ainda para a gente fazer. Tá? Dá tempo aí de vocês tomar um café, né, respirar, tomar uma água. O pessoal que está online também, né, dá uma paradinha aí. E a gente já volta. Daqui a 15 minutos a gente volta, tá? A gente são 20, 35, 20, 50? Isso. 20 e 50 a gente volta, tá? Eu só vou fechar a câmera e o microfone aqui para vocês que estão online. Às 20h50 eu abro, tá? Já voltamos.
Bem, pessoal, terminando o nosso intervalo, vamos fazer a nossa chamada ao vivo. O pessoal que está presencial aqui já está assinando a chamada deles, né? E como vocês estão online, vamos fazer a chamada de vocês online aqui, tá? Importante, vocês estão online, né? No momento que eu chamar o nome de vocês, habilitem o microfone para responder, tá? Facilita bastante o nosso processo de registro de presença aqui, tá? Então, vamos lá. Nossa turma online, vocês são 26. O número da turma de vocês online aí é 09-2019-0288, tá? Adriele Vitória. Não esqueçam de habilitar o microfone para responder a presença. André Rodrigues Júnior. André respondeu pelo chat. Legal, André. Andressa Costa Noronha. Andressa não está. Andressa Lima Iedo. Andressa Noronha presente. Aqui. Obrigado. A Andressa Limoeiro está aqui. Certo. Quando chamar o nome de vocês, procurem responder, tá? A gente facilita aqui a nossa chamada. Se vocês ficarem em silêncio, eu fico na dúvida aí se está presente ou não. Tá? Andriele Rosa Quintanilha. Presente. Obrigado. Ana Júlia Fonseca. Presente. Obrigado. Brandon Nunes. Brandon não está. Presente. Obrigado. Clara Costa Rodrigues. Presente. Obrigado. Christian Natan Leal. Presente. Obrigado. Daniele Coronel Ávila. Presente. Obrigado. Enio Souza Oliveira. Ele não está? Ele não. Fernanda Silva Ribeiro. Fernanda não. Gabriel Najib. Presente. Obrigado. Gustavo Inácio. Presente. Obrigado. Jaqueline Pereira. Não. Oi, Elizabeth, presente. Elizabeth. Silveira Vergamini Ramos. Não está na chamada, nessa chamada aqui, Elizabeth. Ué, que estranho. Procura entrar em contato com a escola se não está em outra. Tá? Ou se Tá, ok. Ou se é para te estar nessa turma, para eles te inserirem nessa. Aí tu entra ali no site daqui ou no portal do aluno, tem ali um íconezinho que aparece do lado, né? Secretaria Online. E Sim. Então, busca atendimento com elas ali rapidinho, tá? Ok. Obrigado. Jaqueline Ferreira. Jaqueline não. Jéssica Silveira. Presente. Obrigado. Luiz Arthur Mendes. Arthur não. Maikele Santos. Presente. Obrigado. Manuela Robalo. Presente. Obrigado. Maria Eduarda Medeiros. Maria Eduarda não.
Pedro Canto Gomes. Presente. Obrigado. Renato Barros. Renato Barros Pedroso. O Renato tá, acho que o fone dele, o microfone tá estragado. Tá, ok, obrigado por avisar. Sara Portela. Sara não. Vanessa Lima Moreira. Presente. Obrigado. Vitória da Silva. Maria levantou a mão, pode falar, Maria. Tá, Maria não está com a presença. Pessoal online, então já foi feita a chamada de vocês, tá, gente? Professor, Sim. o senhor não chegou a me chamar. Seu nome? Vitor. Vitor Ramiro Bittencourt. Vitor Ramiro Bittencourt. Tá, Vitor, Isso. estou com a presença aqui. Obrigado. Obrigado. Eu também, se o senhor me chamou, eu não escutei. Bruno Guterres de Oliveira. Bruno Guterres. Bruno Guterres foi bem no início. Deixa eu ver. Bruno não está nessa chamada, Bruno. Na presencial também não. Então, teu caso mesmo da Elisete, tá? Procura a escola e vê o que houve, se tu tá em outra turma ou se é para te estar nessa turma para eles te inserirem na chamada, tá, Bruno? Aí a mesma coisa. Peça do portal do aluno e entre em contato com a escola, tá? Tá bom, beleza, valeu. Obrigado. Além da Elisete e do Bruno, alguém mais com essa situação? Procure entrar em contato com a escola, tá, gente? Professor, Sim? Maria Eduarda, deixa eu ver, Silva, ela falou que respondeu, mas acho que não funcionou o microfone dela. Sim, já foi atribuída a presença dela. Obrigado. Você já respondeu? E presencial só Alice, que não veio. Espero que na próxima ela esteja. Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente vai trabalhar mais alguns aspectos, né? Dessa aula 1 e 2, e ainda vai provavelmente ter tempo de a gente fazer nossos primeiros exercícios já sobre esse conteúdo. Então, a gente estava falando, né, dos dois principais autores do início do século, né, 1904, 1905, 1906. Um autor, né, da administração científica, né, o outro da teoria clássica. Da administração científica é o Taylor. Ele é chamado pai da administração. Olá, tudo bem? Retorno dele. Ah, tá. Tá bom, professor? Tranquilo. Então, fique lá comigo para a gente ter o registro de todos. Tu tem o quanto tu está em online? Online 25. Tá bem. Vamos lá? Pronto. Vamos, Luciano, para o professor aparecer também. Isso não é importante a volta de vocês. Isso. Eu vou abrir o WhatsApp, porque eu não sei nem a câmera do teu. Manda pra mim. Acho que era do lado que era cabeludo. Ai, meu pai. É que você pega para aqui. Acho que a câmera pra mim. Ah, agora fica na frente.
Obrigada, gente. Obrigada, professor. Obrigado. Não tomado mais hoje. Se for sair na 0 hora, foto isso minha vida. Bem, o Taylor ele é considerado o pai da administração. Porque, embora o Fayol seja contemporâneo dele, ele veio um pouquinho depois, né? Pouca diferença, mas ele foi o primeiro, então, começar a pensar na administração como ciência, tá? Então, a gente viu a ênfase nas tarefas, mas os princípios, né, da administração científica do Taylor são a divisão do trabalho. Então, qual é a melhor divisão? Ele começou a pensar nisso, né, estudar isso. Qual é a melhor divisão? Uma pessoa fazer várias tarefas ou subdividir essas tarefas, o que dá mais resultado? Tá? Ele começou a pensar nisso, estudar esses elementos. A simplificação também. Quais resultados são alcançados com essa simplificação? Se a gente fizer uma simplificação do trabalho, menos atividade para um operador, ele vai ser mais eficiente, mas eu preciso de um número muito maior. Quanto isso vai representar de custo em termos de mão de obra frente à simplificação? Essa diferença entre a simplificação e o custo traz um ganho maior ou menor? Tá? Ele começou a fazer essa ciência. Ele fez a chamada ORT, né? A Organização Racional do Trabalho, estabeleceu os métodos, né, de como fazer as coisas, como fazer cada coisa. Inclusive, está relacionado à Organização Racional do Trabalho a questão dos tempos e movimentos. Tem um livro publicado, né, de tempos e movimentos que é utilizado até hoje, né, na engenharia. Por exemplo, ele mediu o tempo, né, quanto tempo leva para dar 5 voltas, né, com uma chave de fenda tamanho tal, um parafuso, das dimensões tais e tais. Aí tem uma tabela enorme de tudo que é parafuso, tudo que é chave de fenda e quanto tempo leva para apertar cada um. Isso para cada outro tipo de operação, função. E aí, né, foi uma publicação bem importante da época. E claro, né, a produtividade. É dessa época, vocês devem lembrar disso, já devem ter visto isso em algum momento. É no ensino médio se vê isso, né? Aquele filme dos tempos modernos, do Charlie Chaplin, que aparece, né? O Charlie Chaplin fazendo uma atividade única, né? É chamada de especialização. Ele estudou esse impacto da especialização do operador, do funcionário. Impacto isso trazia, era positivo, era negativo, né? E esse filme daquele período exemplifica muito isso, né? Realmente era muito repetitivo o trabalho, e isso foi uma das críticas, né, à teoria científica do Taylor, né? Que levava, enfim, a doenças do trabalho. E a gente vai lembrar que aquela época ali, antes de 1920 e 30, só quando começou a acontecer a sindicalização dos Estados Unidos, depois principalmente daquela crise de 30, né, crise do petróleo, antes disso não tinha sindicato. Então as pessoas trabalhavam 12, 14, 16, 18 horas por dia e fazendo trabalho repetitivo, né? Se eu lembrar do filme do Chaplin, se vocês já viram, né? Ele saía, inclusive, né, do horário do almoço dele, ele saía fazendo aquela, né, o tique da função que ele fazia, né, de apertar os parafusos, porque tinha uma especialização no trabalho em fazer só aquilo, ele era especialista naquilo, mas fazer aquilo ali repetidamente ao longo de várias horas no dia, durante todos os dias da semana, durante o ano inteiro. Né? E aí, então, era uma das críticas também à teoria científica do Taylor. A organização racional do trabalho, ela é subdividida em 9 elementos. Tá? Então, a análise do trabalho, o estudo dos tempos e movimentos, como a gente comentou, né? Estudar todos os movimentos e todos os tempos. O estudo da fadiga humana, ou seja, se esse cara vai ficar apertando aquele parafuso ali, né, o tempo inteiro, ele é especialista naquilo, esses 2 parafusos, aquelas 2 portas, ele consegue fazer quanto tempo aquilo ali sem colapsar. É a medida dele, é o colapso. Não tinha sindicato para cuidar da saúde do trabalhador, né? Então, ele consegue fazer isso aí durante 18 horas. Depois de 18 horas, ele começa a piscar um olho, começa a ficar ruim, né? Começa a desmaiar. Bom, então, 18 horas é o tempo que ele consegue trabalhar. Vai trabalhar 18 horas, vai trabalhar 16, vai trabalhar 14, né? Se morrer, põe em outro lugar. Não tinha sindicato, não tinha saúde de trabalho, não tinha essas ideias que a gente tem hoje de proteção ao trabalhador, leis trabalhistas, carteira de trabalho, aposentadoria, festa. Não. O trabalhador, né, tem que puxar, tirar o couro, né?
como se diz, né? Era a ideia da época. O foco era as operações, era fazer mais, e desse fazer mais produtividade, mais resultado. Não tinha a visão das pessoas. Isso vem bem depois, na década de 50, com Elton Meyer, que é uma outra teoria que a gente vai ver depois na sequência. Tá? A divisão do trabalho por especialização, como a gente já tinha comentado, o desenho de cargos e tarefas, não confundir lá com a teoria do Fayol, né? O Fayol vai fazer a departamentalização no sentido geral da organização, né? Então vai ter todas as áreas, né? Comercial, vendas, produção, almoxarifado, estoque. Esse desenho de cargos e tarefas é das operações, né? Cada cargo e tarefa é operacional, tá? Incentivos salariais e prêmios de produção, mas não se enganem, né? Não é como a gente vê hoje em dia, né? Com justiça, com regras claras, né? Não. Né? Surge o conceito do homem econômico, né? Então, cada teoria vai ter uma visão do homem. Então, o homem existe pelo resultado financeiro que ele traz. Essa é a ideia. Então, o teu valor é diretamente ligado a quanto tu consegue produzir, porque o quanto tu produz é o resultado financeiro que tu traz. Não tinha aquela ideia, né, da psicologia, da psique humana, da afetividade, das emoções. O ser humano, né, tem diversas dimensões intrínsecas à sua própria existência, né? Ele consegue transcender a si mesmo, tem aquelas ideias que vão ser desenvolvidas depois com os behavioristas, né? Depois da década de 50 e 60. Nessa época aqui, o teu valor é o mesmo daquilo que tu consegue fazer, produzir. Se não produz, não tem valor. Essa é a ideia do homem econômico. Tanto é que quem não produzia não tinha salário, não tinha assistência social, não tinha acesso à saúde, não tinha nada. Né? Vivia na rua. Né? E era uma época de extrema pobreza, inclusive. Né? Se vocês lembrarem, né? A gente está fazendo aquela ideia do filme dos tempos e movimentos. Os tempos e movimentos são tempos modernos. É exatamente isso que aparece no filme. Né? Quem não tem trabalho vive na rua, desempregado, né? Inclusive ia preso por ser desempregado, fica na rua, né? Vadiando, né? Vadiagem era crime. Você está na rua, não está fazendo nada, vai lá, prende o cara, põe na cadeia. Isso acontece no filme, inclusive, quem lembrado sabe desse trecho que é bem engraçado. Tá? E claro, né? A atualização dos métodos e das máquinas e a supervisão funcional. Ou seja, tem que ter um cara ali, né? Olhando a atividade funcional do indivíduo e cuidando se está fazendo ou não está fazendo. É mais um aspecto punitivo, uma pressão sobre o trabalhador. Não era alguém que está ali para ajudar, para liderar, para conduzir, não é essas ideias de liderança que a gente tem hoje. Tá? É uma outra ideia, quase um capataz ali, né? Cuidando, né? O pessoal está trabalhando, não está trabalhando, nem é dele. Né? Então, essas são as ideias. Para Taylor, os princípios da administração. A gente vai ver que, em algum momento, sempre vai aparecer a palavra planejamento. Ela sempre foi importante, desde o início. Tá? Planejamento, preparo, controle e execução. São os princípios da administração científica para Taylor. Tá? E a base do edifício. Muita coisa foi construída a partir disso. Mesmo a gente pensava, naquele período tinha todo esse descuidado com as pessoas, mas já tinha ideias, né, de gestão que serviram de base para a construção do resto que vinha depois. Então sempre tem um início, esse início às vezes é difícil, né? Mas dali se constrói alguma coisa, se melhora, se consegue fazer alguma coisa melhor do que foi feito no passado. E assim que as ciências evoluem, assim que o ser humano evolui, assim que a gente se torna melhor no dia a dia, na verdade. Hoje eu tenho meus defeitos, se eu conseguir melhorar do que eu sou hoje, amanhã eu vou ser melhor. Né? Isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Foi assim que a gente saiu das cavernas e chegou até aqui hoje. Foi evoluindo, funcionando amanhã melhor do que hoje, e essa ideia já vinha no processo da ciência e da administração. Então vocês vão ver isso, né? Que desses princípios, o que surgiu depois, só conseguiu surgir depois por causa das ideias do Taylor. Muito embora fosse sacrificante, né? Aquele período do trabalho para as pessoas. Tá? O pessoal que está online, está tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, professor. Legal, obrigado. Bom, então cada princípio tem a sua razão de ser, tá? O princípio de planejamento são os métodos
buscando substituir a improvisação, o empirismo, né? Aquela ideia do eu acho. Se colocar essa pessoa aqui fazer essas 100 peças aí, eu acho que no final do dia vai estar pronto. Não, isso não servia para o Taylor. Ele tem que saber com exatidão, método científico. Então vamos medir, né, de fato, o que cada um faz, o que cada máquina faz, e a gente consegue ter uma previsão. Então, agora eu sei. Para essa pergunta eu tenho a resposta. Eu sei que aquela máquina, aquela pessoa faz tanto por hora, e no final do dia eu vou ter tanto de produção. Então, substitui esse empirismo, esse achismo, né, pela ciência, tá? O princípio do preparo, preparo das pessoas, máquinas, equipamentos, ideias de treinamento, ensinar as pessoas a fazer da melhor forma, ou seja, claro, estudar a melhor forma de fazer e depois ensinar as pessoas, né? É assim que é melhor fazer. Então já surgem as primeiras ideias de treinamento. Não ainda, né, o que a gente tem naquele subsistema de RH, que surgiu depois, né, subsistema de treinamento e desenvolvimento. Não é essa visão geral, mais ampla, né, mas é uma visão operacional. Treinamento para fazer, não para desenvolver, para tornar esse indivíduo, né, mais desenvolvido intelectualmente, ou trazer mais resultados, ser um indivíduo inovador. Né? Não é nesse sentido. É um sentido mais operacional, do fazer. Tá? O princípio do controle, que é a verificação do resultado. Então já surge aquelas ideias de, né, ter indicadores, metas, e correr atrás dessas metas. Mesmo que essas metas fossem, né, levassem à fadiga das pessoas mesmo. E o princípio da execução, tá? A distribuição das tarefas, responsabilidades. Esses, então, são os princípios da administração científica de Taylor. Bom, nesse mesmo período, surge um industrial chamado Henry Ford. Ele é contemporâneo, tanto do Taylor quanto do Fayol, né? Viveu naquele período. E foi quando surgiu a empresa Ford, que ele foi quem aplicou de forma prática essas ideias, principalmente as ideias de Taylor, tá? Não só as ideias de Taylor, mas ele criou seus princípios também, a partir daquilo que estava sendo tratado, construído, a partir da ciência da administração. Tá? Então, se Taylor foi um teórico, né, e trouxe aquelas ideias, se Fayol, lá na França, trouxe aquelas ideias de departamentalização, né, divisão, o Henry Ford aplicou isso de forma prática. Tá? Ele era, então, um cara... se a gente pudesse comparar, hoje, o Henry Ford era o Elon Musk da época. Está o nível de inovação dele. Ou seja, o que tinha antes? Cavalo e carroça. O que ele fez com o carro? Tá? Ele é o Elon Musk da época, em termos de inovação, criatividade e capacidade. Tá? Ele tirava o ferro do chão, no final da linha de produção dele tinha um carro. Claro que o carro dele não era só ferro, né? Ele tinha madeira e outras coisas, mas ele tirava da natureza, então de ponta a ponta, ele fazia tudo e lá tinha o carro. Não tinha diversificação, o cliente não podia fazer muitas escolhas, era um carro daquele modelo, era daquela cor, enfim, né? Daquele jeito, mas era em larga escala, usando aqueles princípios. Tá? Então, alguns modelos surgiram depois, né? Outros modelos de produção, mas ele pensou nas primeiras plantas de produção de larga escala, utilizando esses métodos, o estudo da fadiga humana, dos tempos e movimentos, como organizar cada processo, como tirar o melhor resultado desses processos. Surgiu com a aplicação desses princípios pelo Henry Ford. Tá? Essa produção em alto nível, em grande escala, do Henry Ford, foi ser superada somente quase 50 anos depois, com as ideias do sistema Toyota de produção, lá nos idos de 1950. No pós-guerra, ainda depois da Segunda Guerra, né, quando o Japão ia se recuperar lá, né, dos bombardeios que sofreu, né, teve que tomar algumas medidas urgentes, né? E aí criou o sistema Toyota de produção, né, os aspectos da administração japonesa, coisa que a gente vai ver também numa aula bem específica sobre o tema. Mas até lá, o método ocidental, produção, chamada produção empurrada, eu produzo muito, depois eu faço um esforço de venda para o mercado. Então, produzi uma tonelada de coisas, né? Vou empurrar isso para o mercado, fazer um esforço de venda. É chamada produção empurrada. Só foi transformada depois, né, com esses outros pensadores, depois da década de 50. Então, até lá, de 1904, 5, 6, 7, até 1950, no Ocidente todo,
A única mentalidade do processo operacional, de produzir, era esse. Tá? Então, durou muito tempo. Tal a inovação, né? Porque antes era o artesão. Né? Antes do Enfor, antes desse processo de produção, era artesanato, era tudo artesanal, né? A pessoa fazia, né, no seu quintal, fazia na sua oficina. Tá? Isso surgiu depois com o Enfor, tá? E ele... Alguma pergunta? Ele não falou que ele foi formar mesmo. Isso, a ideia não era produzir sob pedido, né? Mas era produzir mediante a melhor produtividade e o menor custo. Então ele produzia muito, tá? Vamos lá, produzir lá 1000 carros, tá? Agora eu vou fazer um esforço de venda, porque esses 1000 carros é o meu melhor custo. Se eu produzir 2, 3, eu vou ter um monte de gente trabalhando, vou pagar um monte de salário e vou produzir só esse pouquinho. E não era essa a ideia dele, né? Era a maior produtividade e empurrar isso com esforço de vendas. Porque, de novo, qual era a época que a gente está falando? 1904, 5, 6, 7. Qual era a concorrência dele? Cavalo, charrete. Quem é que tinha carro para vender? Só ele. Não tinha mercado global, não tinha concorrência. Então, aquilo que ele produzia, basicamente, ele vendia, né? Quem é que vai competir comigo? Não tem. É uma outra realidade, né? Isso se transformou depois com o tempo, né? Com o surgimento das outras montadoras, enfim. Então, ele produzia o máximo possível para fazer o esforço de vender para o mercado. A gente pode dizer assim, mas isso mudou um pouco. Mas tem muita empresa hoje em dia, mesmo assim, que ainda tem esse processo dessa forma. Né? Eu faço um estoque grande, e aí eu tenho uma equipe lá de vendedores, uma equipe comercial, né? Puxando para vender e empurrar isso para o mercado. Né? Claro que hoje tem outras ferramentas, previsão de demanda, né? Eu tento produzir mais ou menos aquilo que eu sei que o mercado vai demandar, né? Eu tenho que prever, tem competidores, tem outras pessoas, mercado internacional, deixa as coisas mais complexas, mas tem muita empresa que ainda vende sob produção empurrada. Não usa aquela produção sob pedido, que é a produção do sistema de produção, do Inmetro, que é outra ideia, né? Oi? Depende. Em administração, a gente nunca diz assim, isso é melhor ou isso é pior. A gente sempre diz assim, depende. E sempre tem um contexto, sempre tem a realidade, sempre tem a cultura daquele povo, aquela história, né? Aquele grupo humano, aquele setor de atuação. Então, sempre vai depender. Pode ser que seja bom, pode ser que eu esteja num contexto que nem o aí fora, né? Eu estou entrando com um produto novo no mercado, ninguém compete comigo. Então, eu posso fazer, né, parecido com o que ele fez. Né? Então, depende do contexto sempre. Tá? Os princípios do fórum. Princípio da intensificação, economicidade e produtividade. Parecido com os princípios do Taylor. Né? O Taylor também tinha a produtividade, também tinha a questão da economia, não chamada de economicidade, mas a ideia era, através da produtividade, ter um menor custo e um maior volume de venda. Né? Intensificação e colocação rápida do produto no mercado. Economicidade, reduzir o mínimo de volume do estoque da matéria-prima e aumentar a capacidade de produção local, porque é operacional a ideia, né? Nas operações, nas atividades. Tá? Não são só esses princípios, né? Mas são os que resumem. Então, a nossa abordagem clássica com Taylor. Tá? Surgiu ali em 1903, né? Até 1911, foram os 2 períodos. Os princípios dele, planejamento, preparo, controle e execução. A ênfase é nas tarefas, nas operações. Características, tempos e movimentos, organização racional do trabalho, supervisão funcional. E as críticas, coisa que a gente não tinha falado, a gente falou de alguma coisa, né? Mas, mecanicismo. Né? Ou seja, uma das críticas é, não aproveita a intelectualidade das pessoas, né? Tudo mecânico. Então, eu sou uma peça, uma parte do mecanismo da engrenagem, né? Que faz movimentos operacionais. Né? A minha capacidade de resolver problemas, de criatividade, de inovação, não é aproveitada. Essa é a época. Isso foi ser aproveitado depois, né? Comprovação científica, né? Ou seja, as ideias de Taylor no período que ele desenvolveu, era só ele que pensava daquele jeito, né? E faltava comprovação, ou seja,
Como é que se faz uma comprovação científica? Eu atesto a existência de algo, outros cientistas também estudam o mesmo fenômeno e também atestam que esse estudo também, né, é igualzinho, atesta, é válido, corresponde. A gente aplica na prática, e o resultado na prática demonstra e confirma aquilo que se viu na teoria, né, estudado por diversos cientistas, né, método experimental, né, os métodos científicos. Então, no período do Taylor, né, antes da comprovação prática, por exemplo, do Fayol ou de outras publicações, carecia de comprovação científica, era uma crítica. Tá? Você diz, tu pensa desse jeito, mas eu acho que não vai dar certo. Né? Não tem isso, às vezes. Né? A pessoa sabe que, né, as ideias dele dão certo, mas só ele acredita nelas. Né? Até que venha, né, outros estudem e avancem aquelas ideias. Tá? Visão parcial da organização era uma crítica porque uma visão focada só nas operações. Tá? Não viu o restante. E o campo de aplicação, né, era limitado geralmente à indústria. Né? Principalmente ali depois com o EIFOR, né, tinha aquela limitação daquele momento, né, da industrialização. Bom, a outra teoria de hoje é a teoria clássica, né, o Henry Fayol. Tá? Se o Taylor é o pai da administração geral, né, o Fayol é o pai da administração moderna. Mas moderna, por que moderna? Para a época era moderno. Né? Porque estava saindo de uma ideia, né, de ênfase somente em tarefa, operação, e surgiu um cara pensando, não, mas espera aí, não tem só isso. Não é só o fazer. Porque tem todo um contexto que envolve esse fazer. Tem setores que precisam estar organizados, estruturados, tem que ter linha de comando, né? Tem que ter um nível hierárquico, né? Para não dar confusão, precisa organizar isso em departamentos, em áreas, em setores. Essa foi a grande contribuição do Henry Fayol. Tá? A ênfase, portanto, é na estrutura organizacional. Ele foca no perfil das habilidades, aquele perfil que a gente viu antes, ali logo no início, aquele perfil de habilidades técnicas, humanas, conceituais, são do estudo do Fayol. Tá? As funções da organização, é o estudo dele, são aquelas funções, né, de diferentes áreas. As funções administrativas e, claro, né, a estrutura organizacional, a departamentalização. Tá? Então, entre esses elementos que são característicos da teoria clássica, as 6 funções são as funções administrativas. Ali a gente vai olhar assim, mas está faltando aquela palavra, né? Planejar. Mas para o Fayol, ele usa a palavra planejar com prever. Ou seja, anteceder, pensar antes. Então, ele usa um sinônimo. Mas a gente sempre vai ter o planejamento como palavra-chave da gestão, da administração. Tá? Aqui no Fayol, ele usa primeiro prever. Mas depois vem o restante, né? Que combina com aquilo que o próprio Taylor já trazia, que é organizar, comandar, coordenar e controlar. E vejam, dali, das ideias, né, do Fayol sobre organização, divisão por setores, áreas, é que surge, né, as funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança e contábeis. Hoje em dia a gente tem o quê? Departamento de contabilidade, departamento comercial, departamento, né, de logística, departamento de administração, departamento de RH. De onde é que surgiu essas coisas? Quem pensou nisso? Hoje é assim, né? A gente conhece isso, né, de sempre, tipo, faz parte da vida, né? Mas onde veio? Quem pensou nisso foi o Fayol. Então, hoje, se a gente tem essa divisão, né, de funções de gestão na empresa, é por causa do Fayol. Tá? Ele que pensou e deu esse start. Antes não tinha isso. Então, as funções técnicas relacionadas à produção dos bens ou serviços, tá? Departamento de produção, por exemplo. Funções comerciais relacionadas à compra, venda e permutação. Funções financeiras, tá? Relacionadas com a procura e gerência dos capitais. As funções de segurança relacionadas à proteção e preservação dos bens e das pessoas. Funções contábeis,
inventário, balanço, custo, estatística. Então, com o departamento como função de gestão, né, ela surge com o FAIOL. Quem é que vai fazer o curso de contabilidade? Coisa que presencial. Pessoal online, alguém vai fazer contabilidade? Eu vou fazer a contabilidade. Eu vou fazer isso. Legal. Então, daí, né, que veio o departamento de vocês. Né? Vocês podem, né, toda noite quando for dormir, juntar as mãozinhas, né, e nas orações de vocês podem lembrar do FAIOL. Muito obrigado, FAIOL. Eu tenho um departamento hoje em dia onde eu trabalho, vou trabalhar na minha empresa, porque, né, então, legal, né? Bom, então as funções do administrador, previsão, organização, comando, coordenação e controle, as quais são um ciclo e estão interligadas, né? A gente já viu, né, que as ideias deles estão relacionadas à estrutura dessa organização, estruturar. Então, quando a gente fala prever, organizar, comandar, controlar, voltadas às ideias da estrutura. Quando a gente viu lá com o Taylor, né, o planejar, controlar, executar, era com foco nas operações. Então, muda o foco. Tá? Prever, visualizar o futuro, traçar plano de ação. Então, começa aquelas ideias de cenário, né? Traçar um cenário futuro, uma ideia, né, de futuro. Então, se hoje nós temos essas situações, né, resultantes de um passado, de acontecimentos anteriores, certamente, né, o nosso futuro está com base em aquilo que a gente está fazendo agora. Né? Então, essa capacidade de prever e traçar plano de futuro bom, fazendo o que a gente está fazendo hoje, do jeito que a gente está fazendo, né? Com a organização que a gente tem, né? Com os departamentos, da forma como estão estruturados, com as equipes comercial, vendas, e o resultado que a gente está trazendo. Qual é a tendência para o futuro? Se a gente continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo e ter os departamentos organizados do jeito que estão organizados. Vamos seguir crescendo? Não vamos? Então, essas ideias de cenário, né, surgem já com o FAIOL. Hoje em dia, é tranquilo, faz parte, né, da estratégia, né, do planejamento estratégico das organizações, né, mas surgiu, e essas ideias surgiram com o FAIOL. Que, inclusive, né, hoje em dia faz parte da nossa própria formação, né. Vou fazer um curso de gestão, né, uma faculdade, administração, marketing, gestão financeira. Qual é a disciplina que vai ter lá? Entre tantas, planejamento estratégico. No curso de vocês, seja administração, seja marketing, seja contabilidade, seja logística. Que disciplina que, uma das disciplinas que tem no primeiro ciclo? Planejamento estratégico. Onde é que veio isso? As funções da administração já nasce ali, né? Essa ideia, eu tenho que planejar, eu tenho que pensar nesse futuro. Como que eu faço isso? Uso as ferramentas de planejamento. Claro, planejamento estratégico, né? Aqui é embrionário na ideia, né, do FAIOL, mas vai ser desenvolvido depois para os próximos teóricos, tá? Organizar, constituir o organismo material social da empresa, comandar, dirigir, orientar o pessoal. E coordenar e controlar todos esses aspectos, é claro, né, para conduzir essa empresa a atingir os seus objetivos. Essas são as funções aí essenciais do FAIOL. Tá? As palavras são parecidas, mas precisam ser, né, separadas. Se cair na prova, tá? Quais são as funções do Taylor? Quais são as funções da administração segundo o FAIOL? Tem que saber fazer essa distinção, né? Bom, quando chega nessa parte, né, o pessoal quer me crucificar. Professor, você já falou tanto em função do Taylor, função do FAIOL, um monte de coisa. E agora tem 14 princípios gerais da administração para o FAIOL. Ele que fez os 14 princípios, não fui eu, não me culpem, tá? Ele fez, então, 14 princípios gerais da administração, certo? Então, vamos lá. Então, divisão do trabalho. Opa! Divisão do trabalho? Mas isso não era lá do Taylor? Como a gente falou, né? A administração é uma ciência. E um teórico, decorrendo daquilo que o outro teórico já tinha feito, né? Não faz as coisas do zero, ele já começa a fazer essas construções, aproveitando e trazendo conteúdos da ciência anterior.
Muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, né, surgiram lá da filosofia, dos gregos, né? Que da filosofia, da necessidade de entender o mundo e a realidade, surgiu a aritmética, a álgebra, né? A música, inclusive, né? Das oitavas. Pitágoras descobriu as oitavas, né? Das oitavas, né? Surgiu a harmonia e a música, né? Da filosofia surgiu a política. Era tudo para entender a realidade, quem nós somos, onde estamos. Tem um depois, as ideias da filosofia. Então, todas as ciências surgiram de lá. E tudo se construiu a partir de lá, né? Então, o avanço que a gente tem nas ciências hoje é porque teve um teórico antes, alguém que pensou nisso. Nas ideias da ciência da administração, da mesma forma, né? Temos algumas coisas que vieram com o Taylor e o Fayol deu continuidade, mesmo sendo contemporâneos próximos, né? Então, ele traz a divisão do trabalho. Mas, além da especialização das tarefas, tem a especialização das pessoas. Então, não só o foco na tarefa em si, né? Mas já começa a surgir ali uma ideia de desenvolvimento das pessoas. A gente, aquele indivíduo, né? Ele não tem só aquela capacidade, ele pode ter várias capacidades. Né? Então, não é o cara que só aperta parafuso, né? Ele pode fazer outras coisas dentro do processo. Tá? Então, essa divisão do trabalho dele aqui começa a ter outras ideias. Autoridade e responsabilidade, a linha de comando, a hierarquia, né? Aquela divisão hierárquica. A disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção. Então, são várias unidades, né? Tudo em função da gestão e do respeito hierárquico. Então, ele se baseava muito nisso, né? Existia uma divisão hierárquica, né? Tem o topo da organização, o nível intermediário, né? E o nível operacional. Existia ali, então, uma linha de comando. Tá? Então, essa linha de comando, de cima para baixo, perdurou pelo menos até a década de 70, por aí. Só depois surgiu a ideia de que a base também alimenta o topo da hierarquia com capacidade de solução de problemas, inovação, né, com a administração participativa. Os idos da década de 1970, com a administração participativa. Que é uma outra teoria que a gente vai ver depois na sequência das aulas. Mas até aqui, até a década de 70, essa ideia de unidade, de comando, de direção, né, do topo para a base da organização, era essa admitida. Pouca participação das pessoas, né, da base, não se via o indivíduo como um elemento participativo e inovador. Isso surge com a administração participativa aí, da década de 70 em diante. Tá? Eu vou dar um salto aqui, porque, né, o horário ruge. Nós temos a cadeia escalar, ordem, né, cada coisa no seu lugar, cada lugar para cada coisa. Né? Isso é extremamente importante. Guardem um pouquinho isso. Lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. As teorias decorrem umas das outras. A gente está falando isso repetidamente. Guardem isso. Quando a gente chegar na administração japonesa, isso vai aparecer de novo. Equidade. Aqui tem uma diferença fundamental entre a teoria que o Taylor estava trazendo antes, focada em operações, né? Fadiga humana, né? O cara vai trabalhar 18 horas, fadigou aí sim, né? Cansou, quase morreu. Aqui não, né? Tem a equidade, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Então, muda a forma, né, de ver as pessoas. Não é uma mudança extraordinária, mas ele já muda um pouco, né? As pessoas têm outras dimensões além daquela dimensão, né, do homem, simplesmente homem econômico. Né? Não é só o resultado financeiro que ele me traz, né? Mas esse indivíduo, né, merece uma forma de ser tratado, né? Merece respeito pelo resultado que ele mesmo traz, né? Então já muda um pouquinho a visão, tá? Estabilidade do pessoal, quanto mais melhor. Iniciativa e espírito de equipe. Então, aqui, do 11º ao 14º, a gente vai ter um cuidado, uma perspectiva diferente das pessoas. Né?
De novo, né? Aqui ainda não passou nem o processo de sindicalização, né? Crise de 29, crise de petróleo em 30, né? Aquela ideia que vai surgir com a sindicalização e o direito das pessoas. Mas já surgem as primeiras teorias. Tá? Então, a teoria clássica, né? Como ela se resume, 1916, um Fayol, ênfase na estrutura organizacional. Os princípios dele: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. ênfase também no processo administrativo, as funções administrativas, a organização formal. E críticas. Todas elas terão críticas, tá? Qualquer tipo de ciência acaba tendo suas críticas em algum momento, né? Principalmente nas fases de transição, né? Então, essa teoria ela aceita até um momento, né? Era a que tinha, mas está surgindo novas ideias em função da crítica daquilo que a ciência anterior tinha, o que trazia, enfim, né? Então, a teoria clássica, ela tem como crítica a visão simplificada da organização. Mas ela já trouxe uma evolução da ênfase nas tarefas, né? Está pensando na organização como um todo, departamentos, áreas, setores, né? Mas é uma visão simplificada porque ainda não tem aqui a educação participativa, não tem aquelas ideias behavioristas da teoria do comportamento, né? Não tem uma ênfase em pessoas, não tem uma visão de sistema, de conjunto, né? Não tem uma visão de um olhar para fora da organização, ela olha para dentro, né? Então, a teoria do Fayol, na estrutura, a organização das áreas, departamentos, setores, está olhando para dentro, não está olhando para as relações que essa organização tem com o ambiente externo. Então, essa é uma crítica, tá? A ausência de trabalhos experimentais, muito similar, né, àquilo que tinha de críticas também com relação à teoria lá do Taylor. Extremo racionalismo na concepção da administração, isso é bem comum entre as duas, porque a gente está falando de abordagem científica, né? Tem a teoria clássica e a teoria científica, dentro dessa abordagem que é científica. Então, é muito racionalismo mesmo, né? Pouco pensamento das pessoas e teoria de máquina, né? A organização é uma engrenagem funcional como uma máquina. Tá? Comparativamente, então, Taylor e Fayol. Os dois estão dentro da abordagem científica, sendo que o Taylor ele desenvolveu a administração científica, o Fayol a teoria clássica. A ênfase do Taylor nas tarefas, nas operações, no fazer as coisas. A ênfase do Fayol na estrutura, organização, departamento, linha de comando. A ideia do Taylor, né, com as suas funções da administração, era aumentar a eficiência da empresa através do aumento da eficiência nas operações. Então, o resultado melhor, maior, vinha do fazer as coisas, de como fazer cada coisa. No Fayol, os seus princípios da administração enfocam para que o aumento da eficiência da empresa venha através dos órgãos, dos organismos, dos departamentos da empresa. Aquela organização, aquele encadeamento lógico da divisão em departamentos, áreas, setores, é que deveriam trazer os melhores resultados. Então, essa é a diferença, né, entre os dois teóricos que são contemporâneos e que estão dentro da abordagem científica da administração. São os dois primeiros, né? Nas próximas aulas a gente vai ver as próximas teorias, né, que se desenvolveram com base nessas. Então, essas duas iniciais, né, são fundamentais. A ideia agora, gente, nesses minutinhos que sobraram, né, ainda tem aí uns minutinhos, a gente fazer alguns exercícios, tá? Então, para quem está aqui presencialmente, vai ter alguns exercícios para vocês fazerem. O pessoal que está online, eu vou postar lá no Classroom, tá? O pessoal que está online vai ter uns exercícios no Classroom para vocês, certo? Então, eu vou projetar aqui na tela, para vocês que estão aqui presencial. Vocês podem, a ideia não é entregar hoje, tá? Vocês podem copiar essas 9 questões para fazer, pode ser sozinho, pode ser em dupla, e traz na próxima aula e me entrega numa folhinha, tá?
Claro que pode começar a fazer hoje já, tá? Pessoal que está online, eu vou começar a postar ali no Classroom exercícios sobre o conteúdo que a gente acabou de ver, tá? Vai tirar foto? Só vou esperar o pessoal que está presencial que vai tirar foto dos exercícios deles. E aí já vou começar a postar os exercícios de vocês que estão online, tá? Jéssica levantou a mão? Pode falar, Jéssica. A gente também consegue entregar as atividades para semana que vem ou precisa ser hoje? Para vocês que estão online, os exercícios de vocês são diferentes, né? É um por vez e vocês fazem os de vocês hoje, até as 22. Tá? Tá certo, obrigada. Quem está presencial vai continuar aqui, né? Fazendo os exercícios, só como o deles é uma quantidade maior, eles podem entregar na semana que vem. Vocês, como estão online, vai ser uma quantidade menor de exercícios, né? E aí vocês entregam até as 22, por isso. Tá? Eles têm aí mais ou menos quase 10, tem 9, e eles vão fazer agora 3, 4, né? Fazem no modo online, tá? Dá para colocar só as respostas na folhinha, tem que botar aqui. Sim, só respostas. Né? O pessoal que está online está indo já o primeiro exercício para vocês, tá? É um por vez, né? Quando a maioria tiver respondido o primeiro exercício, aí eu posto o segundo na sequência, tá? Eu acompanho aqui a quantidade de entregas de vocês. Nós estamos aí, são 20... Dá para responder hoje? Desculpa, não ouvi a tua pergunta. Dá para responder hoje? Sim, vocês que estão online é para responder hoje até as 22, tá? Tá. Os que estão sendo colocados ali no Classroom. O primeiro já foi postado, tá? Os slides que foram passados hoje já... Os slides já foram postados no Classroom. Aí vocês também conseguem acessar ali. Esses exercícios que o pessoal está fazendo online, que está à distância, fica também à disposição de vocês, tá? E como eles não têm como fazer texto à mão e entregar, né? Aí acaba que para eles é uma quantidade menor de exercícios, né? Muito bem, o primeiro exercício online para vocês que estão à distância, já está postado, já tem a primeira resposta, né? Vamos aguardar aí que os demais participem. Quando a maioria responder, eu envio os demais.